Ei, gente, boa tarde pra você. Chega mais, chega aí. Globo Esporte tá no ar nessa quarta-feira, pós-clássico. Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético, primeiro capítulo das quartas de final da Copa do Brasil. Vem que a gente tem assunto pra mais de metro. Dentro de campo, no Mineirão, 1-1, duelo, e a decisão fica pra quarta-feira que vem na Arena MRV, valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil. Mas o grande assunto do clássico foi esse lance. Logo com um minutinho de jogo, trombada do Caio Jorge no Juan Tressoldi. O Juan levou a pior, foi parar no hospital. E aí, você acha que foi maldade a entrada do Caio Jorge? Daqui a pouco é Henrique Fernandes pra gente comentar um pouco mais disso aqui. E esse assunto tá rendendo muito nos bastidores. Rolou troca de farpas, os dirigentes de Cruzeiro e Atlético falaram sobre esse lance, a cena é muito forte. O Juan Tressoldi tá bem, vamos falar muito desse assunto. O Bruno Rodrigues, jogador do Cruzeiro, também saiu machucado, ele teve fratura no rosto, teve fratura na costela. Mas antes da gente falar sobre essas polêmicas, sobre esse lance, sobre a situação do Juan Tressoldi, vamos contar como é que foi o jogo? Como é que foi a bola rolando ontem, clássico 1-1, Cruzeiro e Atlético no Mineirão. Quando essas camisas se encontram, corações ficam acelerados. Que momento impressionante, as torcidas do Cruzeiro e do Atlético dando show no Mineirão. Quem vai jogar tem que controlar a ansiedade. O carinho dos cruzeirenses deixou o equatoriano Arroio mais confiante. Encantado pela torcida do Galo, o Renan Lodge mal conseguia se concentrar no hino nacional. Seria superstição? Antes de pisar na área, uma paradinha para entrar com o pé direito. Ritual de fé do goleiro Everson. E o que será que o Arroio pediu nessa oração? Um golaço? Tem jogadores que gostam de partidas decisivas, que crescem em momentos como esse. No Clássico Mineiro, o Renan Lodge do Atlético e o Arroio do Cruzeiro fizeram a diferença. Os dois travaram bons duelos. Num deles, rolou um choque que fez o Arroio pedir pênalti. Quando conseguiu fugir da marcação do Lodge, o atacante do Cruzeiro foi acionado pelo Matheus Pereira e fez um golaço. Lá vem Arroio! Gol! É do Cruzeiro! Terceiro dele nos últimos 5 jogos. Mereceu o carinho dos mascotes do Cruzeiro. O equatoriano atribuiu a boa fase ao técnico Arthur Jorge. Ele me ajuda dando confiança para mim e para todos os meus companheiros. Isso é muito importante para todos. O Arroio inflamou o Mineirão. Mas do outro lado, também tinha um jogador que gosta de aparecer em jogo grande. Jogos assim, eu acho que todo jogador quer, né? Um jogo tão importante como esse. Renan Lodge recebeu um belo passe do Coelho e acertou um chute potente. Lodge! Gol! Na comemoração, ele abriu contagem. 1, 2, 3. Seria uma menção às 3 participações dele em gols nos últimos 2 clássicos? É uma brincadeira entre eu e o massagista do clube. Eu falei pra ele que ia fazer essa comemoração e acabei fazendo. O empate por 1-1 teve um sabor amargo pro Arroio. Mas ele não perdeu o otimismo. Foi um jogo difícil. Vamos seguir com a mesma atitude e concentração para ir no campo deles e conseguir a classificação. O Lodge ficou satisfeito com o resultado e está confiante na força do Atlético com o apoio da torcida na arena. Da mesma forma que eles fizeram uma festa aqui, vamos levar esse jogo para nossa casa, nossa gente, e tentar fazer um grande jogo lá também para passar para a semifinal. Será mais um jogaço, com pressão e adrenalina, do jeito que o Lodge e o Arroio gostam. Dois personagens desse clássico, né? O jogo foi muito disputado dentro de campo. Foram 34 faltas na partida, 15 pro lado do Cruzeiro, 19 pro lado do Atlético. Ao todo, finalizações foram 12 do Cruzeiro e 10 do Atlético. Sendo que no gol, apenas uma do Cruzeiro, justamente o gol do Arroio, e 3 finalizações do Galo. Depois do jogo, os técnicos Arthur Jorge e Barba Domingues falaram justamente desse jogo truncado dentro de campo. Vamos ouvir os técnicos.
Fomos uma equipa dominadora, uma equipa que acabou por ter o domínio do jogo. Tivemos pela frente um adversário que esteve mais preocupado em defender e em não sofrer. A nós competia-nos ser mais agressivos ofensivamente. Erro muito importante de começar a falar da posse de bola sem profundidade. E sim, se você quer ter a bola no meio campo, se ganha com goles, não com a posse. Duelo tático. O Arthur Jorge gosta de ter a posse de bola, o Barba gosta da efetividade de jogar nos contra-ataques, mas o grande assunto do clássico não foi com a bola rolando, foi o lance do Juan Tressoldi, que eu já te mostrei um pedaço no início do programa, mas vamos step by step, passo por passo, a cronologia desse lance do Juan Tressoldi, que eu te mostrei. Foi logo com um minutinho de jogo, essa dividida com o Caio Jorge. A cena é muito forte, né, gente? Ele cai de pescoço e ainda ele tenta continuar no gramado, ainda fica por uns 14 minutos. E aí ele praticamente é obrigado a ser substituído pelo Rodrigo Lasmar, que é o médico do Atlético. Ele é substituído, o Vitão entra no lugar dele, entra muito bem, inclusive, nessa partida, um jovem que recebeu a oportunidade. E aí, no intervalo, o Juan Tressoldi vai de ambulância para um hospital em Belo Horizonte para ser avaliado, acompanhado aí de perto pela nossa produção junto com o Lafayette Vaz. O Galo atualizou agora há pouco a situação do Juan Tressoldi. Ele passou por exames de imagem que não apontaram lesão estrutural na coluna ou no crânio, ainda bem. O Juan passou por uma avaliação neurológica e ganhou alta. Vai seguir o protocolo de concussão da CBF e aí vai ficar sob o acompanhamento do departamento médico do Galo. Ah, Maurício, mas o que é esse negócio aí de protocolo de concussão? É um procedimento da CBF quando tem um trauma, né? Uma queda, um lance de cabeça forte dentro do gramado. E aí o que acontece quando é acionado esse protocolo de concussão da CBF? São destravadas 2 substituições, uma para cada time. Então ontem aconteceu isso. O Juan Tressoldi saiu, o Cruzeiro e o Atlético tiveram umas substituições a mais, ambos substituíram 6 vezes durante a partida. E aí é ligado um afastamento de 5 dias. O Juan Tressoldi vai ter que ficar de fora sem jogar por 5 dias. Portanto, ele não joga a partida do fim de semana do Galo contra o Vitória. E aí a intenção é saber se ele consegue ter condições de voltar já para o clássico da semana que vem, terça-feira. Mas aí como é que funciona essa recuperação? São 4 passos se o Juan Tressoldi estiver assintomático, como parece estar, não ser nada mais grave. Primeiro, ele tem que cumprir atividades fora do gramado, e aí treinos mais leves. Depois ele tem que fazer atividades individuais sem bola, depois atividades individuais com bola, e para fechar esse procedimento, o treinamento com bola, para aí sim o Juan Tressoldi ser liberado. O Juan, ontem, depois do jogo, nas redes sociais, vamos mostrar aqui no telão, ele se manifestou sobre o lance. Vamos ler o que ele publicou aqui nas redes sociais? O Juan Tressoldi disse: a diferença é simples, abre aspas, né? De um lado, quem compete na bola, ele se referindo ao Atlético, do outro quem procura vantagem na deslealdade. No fim, ele disse: graças a Deus, fui encaminhado ao hospital, fiz exame e está tudo bem. Ele reclamou um pouco da postura do Caio Jorge e disse que houve maldade. E olha só, a gente tem uma apuração de última hora que o Caio Jorge, que tem o mesmo assessor do Juan Tressoldi, não se manifestou publicamente, mas mandou mensagens no privado ali pro Juan Tressoldi pedindo desculpas, e a intenção é que eles aparem as arestas, mas que o Juan ainda não teria visto essa mensagem. A gente espera que fique tudo bem com o Juan Tressoldi e que eles consigam acertar tudo isso. Essa polêmica foi grande, tá falando muito disso desde ontem, e isso também respingou e repercutiu entre os dirigentes de Cruzeiro e Atlético. Não tem dúvida nenhuma que foi maldade e deslealdade, e isso nós não vamos aceitar. Acima de tudo, é um colega de profissão, não tem rivalidade. A integridade física está acima da rivalidade. E não é a primeira vez que esse cidadão faz isso. O STJD precisa analisar se isso é uma infração disciplinar, que para nós é. A gente não vai aceitar esse tipo de conduta. Eu estou com um atleta hospitalizado por um choque de jogo e não, com o Cruzeiro não cola essa coisa de criar narrativa para pressionar a arbitragem, tribunal, CBF, para condicionar o jogo da volta. Com o Cruzeiro não vai colar e a gente não vai aceitar esse tipo de coisa. O jogo se ganha dentro do campo.
Ó, o Bruno Spindel tá se referindo a esse lance aí que eu vou te mostrar. Já nos acréscimos do jogo, teve uma dividida do Bruno Rodrigues com o Everson. O Cruzeiro informou hoje de manhã que o Bruno passou por exames e teve 2 fraturas. Uma no osso zigomático, que é esse rosto aqui no lado direito, o rosto da maçã da face, né? E outra fratura na costela. O tratamento vai ser conservador e sem cirurgia. Melhoras pro Bruno Rodrigues também. Henrique Fernandes, no estúdio do Globo Esporte, chega mais pra gente falar muito sobre isso, né? Boa tarde. Vai dar trombada em mim, não vai me fazer cama de gato, pelo amor de Deus. Você e só aí, no você carinho. tá bom? Henrique Fernandes, o negócio é o seguinte, o Galo tá na bronca muito com o Caio Jorge. Tá. O Caio Jorge provocou muito o Atlético nos últimos clássicos. Temos que lembrar de outros clássicos pra trás, que teve aquele lance que o Caio Jorge apertou a mão do Ivan Roman, que tava machucado. Deu cotovelada no Ivan Roman. Sim. Então o Galo tá meio que na bronca e dizendo, ó, esse cara já tem um histórico. Tem razão o Galo tá na bronca com esse lance do Juan Tressoldi e com o Caio Jorge? O que mais me impressiona no Caio é que, em geral, ele não é assim. Não é um atacante de jogadas sujas, de ir muito no corpo dos defensores. Isso acontece no clássico. É uma pilha excessiva que o Caio coloca em clássicos. Eu achei esse lance totalmente evitável. Eu acho que realmente não há uma disputa no alto. Às vezes até acontece dos zagueiros saltar por cima do atacante, o atacante cair assim, pelo menos abaixar as costas, e aí vira uma cama de gato. Não foi o caso do lance. No lance, o Caio vai na direção do Juan. E eu acho que tá correta a reclamação. Só não pode pilhar também o clássico da volta, né? Terça já tem outro jogo. Também tem que deixar o que aconteceu nesse jogo lá preso. Que o Juan se recupere bem. Agora vamos falar... Coisa boa, vamos lá. Bola rolando, dos gols, 1-1 dentro de campo. Arroio. Só tá valendo fazer golaço. O homem fez mais um golaço ontem, Henrique, e tá repetindo, né? Porque fez golaço no clássico de ontem. Já tinha feito no jogo de ida das oitavas contra o Flamengo e também no Brasileirão contra o Flamengo. Tá indo bem o Arroio, né? Eu vou te falar pela curva da bola, a potência que chega, o Everson chega a tocar nela, esse foi o mais bonito dos três, você concorda comigo? Eu acho que foi o mais bonito. Esse foi o mais bonito. Esse Mesmo é bonito, aquele, né? esse aí também é bacana, o do corte do jogo da Libertadores também é bacana. Mas se uma coisa tá dando certo, tem que explorar. E aliás, achei que o Atlético deu mole de deixar o Arroio ali livre numa posição de chute pra ele, né? Faltou alguém acompanhar. Ele bateu muito bem na bola pra fazer o gol. 10 minutinhos depois do gol do Arroio, teve o gol de empate do Atlético do Renan Lodge, que também foi muito bonito. Mas quem vai analisar não é você não, tá, Henrique? Quem é? É o próprio Renan. Melhor ainda. Aqui foi uma coisa que o meu analista já tinha falado, né? Que eu tenho um analista de desempenho. Ele falou assim que quando você chega na linha de fundo assim, muitos goleiros às vezes acabam tentando adivinhar, né, a jogada. E aqui nesse lance eu já tinha estudado o goleiro deles, que muitas vezes quando chega ali já querem fechar o cruzamento. E por isso eu chutei no gol e fui muito feliz por causa disso. Ah, então rolou um estudo prévio do Renan Lodge, que vive a sua temporada mais artilheiro da carreira. Já são 5 gols com a camisa do Atlético e foi um gol bonito, né? A gente tem até uma outra perspectiva para analisar. O pessoal do Cruzeiro pegou muito no pé do Wesley, que perde a bola lá, mas repara, a área do Cruzeiro tá até bem protegida, tem 7 jogadores. Eu acho que o Arroio tinha que ter encurtado mais o passe pro Coelho, o Fagner tinha que ter imaginado essa bola em profundidade pro Lodge, e o próprio Lodge entende que o Otávio tentou interpretar ali um cruzamento, né? Deu um passinho pra lá, esqueceu de cuidar do canto dele. Foi a brecha ali para ele bater bem na bola e conseguir fazer o gol. Mas eu acho que teve uma falha mais coletiva de marcação. Não botaria só na conta do Wesley, que perde a bola lá do outro lado. 1-1, a decisão vai ficar para terça-feira que vem na Arena MRV, mas não acabou não, seu Henrique Fernandes. Porque ontem a torcida do Cruzeiro era mandante, então tem sabatina de torcedores do Cruzeiro. Semana que vem é a vez dos atleticanos perguntarem. Fala, Henrique, tem pergunta do torcedor, vamos ouvir. Gente, eu queria saber o seguinte, o Caio Jorge hoje, a atuação do Caio Jorge hoje nessa partida, gente. Nossa, eu dei até a torruga. Depois do jogo, né? Depois do jogo é mais complicado, né? Você conseguir falar mais retinho. A gente fala tanto do Matheus Pereira, o Caio Jorge também tá devendo? Tá, cara. Acho que na Libertadores, ele não ter feito gol já foi um sinal. É claro, a gente sempre fala isso. Ele jogou o sarrafo da carreira dele muito pro alto pelo ano passado. Mas houve algumas jogadas de bolas que passaram na área nesse clássico que o Caio fechava melhor na temporada passada. Acho que tá faltando um pouquinho de tempo de bola. O time mudou o jeito de jogar também, né? Parou de jogar mais em contra-ataque como era com o Jardim. É um time que faz a bola. Olha essa aí, uma que descreve bem o que eu falei. Passou a ser um time que prende mais a bola no ataque e faz ela chegar pro centroavante algumas vezes mais. Mas eu acho que o Caio também tá incomodado com isso. Dá pra render mais sim, sem dúvida nenhuma. E ontem a torcida do Cruzeiro era a maioria, fez uma festa bonita. A torcida do Galo em minoria também fez festa bonita. E tem outra pergunta pra você, Henrique, nesse sentido. Ô Henrique, eu queria saber o que vocês acham sobre a torcida hoje, se vai fazer falta no próximo jogo. Claro que vai, né? Claro que o Cruzeiro queria jogar a volta também com a maioria de torcida dele. Só que eu tenho que lembrar, os dois times têm conseguido vencer como visitantes. Vamos lembrar, o Atlético venceu no Mineirão no Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro no ano passado na Copa do Brasil meteu 2-0 no Atlético lá na Arena. Então vejo o jogo como absolutamente aberto.
com chance de pênaltis, porque empate tem sido muito recorrente, os dois times vêm bem. Vamos ver o que vai dar na próxima terça, com a torcida do Atlético, com 90% na Arena e 10% dos torcedores do Cruzeiro. É semana que vem na Arena, Atlético e Cruzeiro valendo vaga na semifinal. Mas hoje tem mais Copa do Brasil. Pois é, falando de quartas de final de Libertadores, muitos clássicos. Hoje tem Palmeiras e Santos ao vivo na tela da Globo. Também tem Vasco e Vitória. E amanhã tem Grenal. Palpites básicos para esses jogos, Henrique. Cara, Taquinho. os mandantes tendem a ter vantagem. Eu acho que o Grenal tem cara de empate, mas aqui tem mais possibilidade de vitória de Vasco e Palmeiras. E o Neymar não joga, hein? Foi Neymar não joga, relacionado, mas não vai, né? Que coisa, hein? Bom, a gente vai pro intervalo, Henrique. Muito obrigado.